E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo que eu vou falar aí sobre este livrinho aqui, O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, não é? Estou lendo esse livro aqui pela segunda vez, certo? Porque agora eu decidi fazer aí, não é? Uma leitura mais detalhada, mais lenta, não é? Mais minuciosa, para poder compreender melhor os conceitos desse livro, não é? Minha primeira leitura ela foi bem rápida, então eu compreendi assim as ideias mais básicas, mas eu não pude me aprofundar muito. E agora estou relendo ele novamente para tentar compreender aí um pouco melhor o pensamento aí do alemão Nietzsche, não é? A gente vai falar aqui sobre as críticas do Nietzsche ao Sócrates, não é? Sócrates, que é o maior dos filósofos, né? Pelo menos aí o mais conhecido, não é? Todo mundo quando pensa em filósofo já pensa logo no grande Sócrates, né? Mas o Nietzsche ele vem aqui derrubar essa hegemonia do Sócrates aí, não é? Vem aqui tentar refutá-lo, não é? Destruí-lo, né? O Nietzsche que tem uma escrita bem ácida, uma escrita bem provocativa, é realmente um filósofo que não tem freio na língua, não é? Ele fala realmente o que ele pensa e não tem medo de julgamentos nenhum, não é? É interessante a escrita dele porque mostra que ele é um indivíduo com bastante personalidade e autenticidade, certo? Mas vamos lá, não é? Então eu vou dividir basicamente aqui esse vídeo aqui em algumas partes, não é? Alguns pedaços aí para poder ficar melhor a gente compreender. Então primeiro, não é? O Nietzsche já começa questionando, essa autoridade dos sábios, não é? Porque havia ali na Grécia, né, uma crença de que quando os sábios entravam em consenso, não é o que eles estavam falando ali era verdade, né? O consenso sapiente, não é? É o consenso dos sábios, não é? Ou seja, o que os sábios falaram, o que os sábios discutiram é a mais pura verdade, não é? E ninguém pode questioná-la, não é? O Nietzsche vem falar que na verdade não é assim, não é? Que na verdade esses sábios, não é? Eles são na verdade decadentes, certo? E basicamente ele já vem aqui no começo citando aí, não é? Uma frase do Sócrates, não é? Um juízo sobre a vida que ele fez, que basicamente é: viver é estar há muito tempo doente, não é? E aí ele fala que devo um galo a Esculápio Libertador, né? Que basicamente deve ter sido aí o cara que condenou ele à morte, não é? Então, o Sócrates, não é? Ao morrer, ele faz uma afirmação de que a vida é como estar doente, ou seja, é uma afirmação aí bem niilista, não é? Bem suspeito, não é? Aí para um filósofo que defendia tanto a razão, o bem, não é? A virtude, não é? Então ele já vem aí com essa frase para poder já incutir aí uma certa desconfiança no leitor, não é? Para ele já começar a questionar, será que esse cara tá... Será que o Sócrates realmente é quem ele afirmava ser? E beleza, não é? Continuando aqui, não é? Ele basicamente continua falando que os sábios aí, não é, que eles são decadentes, né? Os sábios gregos eram decadentes, que eles, né, eles odiavam a vida, não é? Que eles, né, eles estavam acabando com a cultura grega, enfim. Basicamente, né, eles basicamente acreditavam que o valor da vida não poderia ser apreciado, não é? Basicamente é isso, não é? Ele questiona se esses sábios realmente seriam sábios, não é? Mas a gente voltando aqui para a questão do Sócrates, não é? Agora ele vai se dedicar a questionar como que o Sócrates ele chegou, né, ali a um patamar mais de popularidade ali na Grécia, né? Como que um indivíduo como o Sócrates conseguiu se tornar popular na Grécia antiga, correto? E por que ele vai questionar isso? Primeiro, não é? Porque o Sócrates era muito feio, não é? Assim, eu acho que a maioria de vocês deve ter visto alguma escultura aí do Sócrates, não é? Tem várias aí na internet, não é? Tem uma que ele tá com a mão assim no queixo, né? E tudo. E realmente o Sócrates é um indivíduo ali, né? Que ele não é um dos mais bonitos, né? Ele tem um nariz ali, uma bochecha, testa muito exagerado, né? Então ele realmente não é muito bonito e ele nem mesmo parece grego, né? Como Nietzsche fala aqui, ele é questionável até o fato dele realmente ser grego, não é? Porque realmente, se você olhar ali as outras esculturas
e a escultura do Sócrates, a estrutura facial é muito diferente, cara. É gritantemente diferente, não tem nem como, certo? Mas aí você pensa, o Nietzsche está falando isso, é um ataque pessoal, é um ad hominem, né? E eu também pensei isso da primeira vez que eu li. Porém, na verdade não é. Na verdade o que ele está falando é o seguinte, na Grécia, não é? A beleza, ela importava muito. Os gregos, eles basicamente levavam a beleza muito a sério. Ou seja, a beleza é quase como que quase como que um argumento a favor de si, não é? E a feiura é uma objeção contra os seus argumentos, não é? Ou seja, se você, o belo não é, o belo o belo é o verdadeiro, é o bom, não é a virtude, e o feio, né, é o vício, é a maldade, enfim. Tanto que tem até um caso de uma mulher que foi condenada ali por um crime, não é? E aí quando ela foi ser julgada, ela se despiu, ficou nua na frente dos juízes e ela era muito bela. Os juízes perceberam que ela era muito bela, então simplesmente não é, removeram dela ali as acusações e perdoaram ela pelo crime, não é? Simplesmente porque ela era bela, né? Então, porque ela era bela, ela não poderia ter cometido um crime, não é? Porque o que é belo é bom. Então, é nesse sentido que o Nietzsche faz essa observação de que o Sócrates era feio e mesmo sendo feio ele conseguiu ganhar tanta popularidade assim na Grécia, não é? Porque a feiura era quase como uma refutação, uma objeção contra si mesmo, não é? Então, isso aí já é a primeira coisa aí, não é? Que a gente consegue perceber aí que é meio questionável, não é? E ele fala até, cita até um caso de um estrangeiro, né, que entendia de fisionomia, não é? Que ao ver o Sócrates, ele disse que o Sócrates era um monstro e que ocultava nele todos os vícios e os maus desejos, né? E o Sócrates respondeu, né, tu me conheces, meu senhor. Então, o próprio Sócrates, né, ali, talvez ali numa frase meio irônica, né, meio sarcástica ali, não é? Respondeu isso ao rapaz, né? Mas também já é mais uma das frases do Sócrates aí que o Nietzsche coloca para mais uma das situações que o Sócrates entra aí, não é? Para fazer a gente questionar aí se o Sócrates realmente era esse grande moralista, esse defensor da verdade que a gente tanto acreditava, não é? Então aqui, não é? Ele vai fazer uma crítica, não é? A visão filosófica do Sócrates, não é? E no caso é essa anarquia dos instintos, não é? E o desregramento deles são os indícios da decadência do Sócrates. A anarquia dos instintos é basicamente, né, essa negação dos instintos, não é? Basicamente essa repressão dos instintos, não é? Em prol, não é, de uma elevação aí moral da razão, não é? A razão acima de tudo, a razão acima dos sentidos, não é? Porque ele considerava que os sentidos eram baixos, não é? E que a razão ela era divina, a razão é que conduzia o ser humano à verdade, ao bem, à felicidade, à virtude, não é? Que é, não é, aí uma peculiaridade que o Sócrates, né, que o Sócrates tinha no seu pensamento, né? E o Nietzsche, né, faz uma crítica a esse pensamento do Sócrates, né, de que a razão era igual à virtude, igual à felicidade, né, igual a tudo isso, não é? E ele vai basicamente fazer aí uma crítica mais aprofundada a isso, mais futuramente, né? Ele vai focar nesse problema da razão, não é? E outro ponto aí que o Sócrates, olha, que o Nietzsche também vai tratar, é como que o Sócrates, não é? Ele conseguiu subir, ascender ao poder, não é? Ter influência usando da dialética, não é? Dialética, para quem não sabe, é tipo uma espécie de diálogo filosófico, não é? Que os sábios lá, gregos realizavam, não é? Que eles discutiam ali uma ideia, não é? Até chegar em uma conclusão. Só que a dialética, não é? Segundo o Nietzsche, ela é uma ferramenta mais de defesa do que de ataque, não é? Mas basicamente o dialético ele usa aquilo ali, essa ferramenta para defender-se, não é? É uma ferramenta muito pouco persuasiva, não é? Ela era também pouco recomendada na Grécia, não é? Os mais jovens não eram recomendados a usarem a dialética, não é? Porque ela era, não é,
Vamos ver aqui. A dialética era... Aqui. Era um indício de degeneração, certo? Por isso ela era pouco recomendável, porque também ela questionava muito ali os aristocráticos, os poderosos, não é? E, claro, não é? A dialética era uma arma fraca, não é? Era um recurso ali muito ruim, segundo o Nietzsche, não é? E aí ele fala também da ironia socrática, não é? Que basicamente é também uma forma de dialética também, que o Sócrates empregava ali para tentar ali mostrar para a pessoa com quem ele estava conversando ali, que ele estava debatendo, que os seus argumentos não eram assim tão bons. Então ele fazia uma série de perguntas retóricas ali para o seu adversário ali para tentar desqualificar seus argumentos, né? Então o cara ele tinha um argumento inicial, o Sócrates ia perguntando, até que a pessoa se enrolava ali nos seus próprios argumentos, não é? E o Nietzsche ele fala que isso era uma ferramenta de ressentimento, não é? De vingança contra os poderosos, não é? E que na verdade não é, era uma ferramenta comprometedora, não é? Que na verdade a ironia socrática ela era usada para... Ela basicamente fazia com que o adversário tivesse que provar que não era um idiota, não é? Então deixava o nosso antagonista, não é? Enfurecido, não é? E também atrapalha ali, o priva de toda a ajuda, não é? E ele fala ali que o dialético degrada a inteligência do seu antagonista, não é? E que a dialética era só uma forma de vingança dos Sócrates contra os poderosos, não é? Assim, não dá para descartar uma possibilidade como essa, não é? É uma análise bem, diria até bem psicológica aí do Sócrates, não é? Pode ser que seja razão, pode ser que não é? Mas enfim, não é? A gente não sabe aí ao certo, não é? Claro, não é? Mas é questionável, não é? É bem questionável tudo que o Nietzsche está falando aqui, certo? E aí, não é? O Nietzsche ele responde a pergunta do porquê que o Sócrates ele ascendeu, não é? Por que que ele conseguiu ali ascender, se tornar tão popular na Grécia? Basicamente, ele diz que a Grécia estava passando por uma fase de que os instintos estavam sumindo, os instintos estavam em anarquia, certo? E aí, ou eles sucumbiam, ou eles, né, se tornavam excessivamente racionais. Então, os gregos preferiram ser excessivamente racionais e seguir com as ideias ali do Sócrates, não é? O Sócrates, ele se apresentou como o médico, né, o curador de uma doença que estava assolando ali a Grécia, correto? E basicamente, não é, a filosofia do Sócrates era basicamente isso, era essa elevação da razão e essa basicamente esse rebaixamento dos instintos, né, da sensibilidade, não é? Que a razão é o único caminho da verdade, não é? Do bem, não é? Esses conceitos aí mais gerais, né, mais abstratos, mais vazios, né, segundo o Nietzsche, não é? Ele fala aqui, né, que essa fórmula da decadência é lutar contra os instintos, não é? É buscar a virtude, não é? A prudência, né? A razão, essa vida clara, não é? Essa vida fria, não é? Buscar a virtude, né? A felicidade, saúde, não é? E para o Nietzsche, né? A vida, ela é ascendente, não é? E a felicidade e os instintos são idênticos. Então, o que o Nietzsche está querendo falar aí, não é? A crítica dele é bem simples, né? Ele está basicamente criticando essa visão que o Sócrates tinha de que a razão era
era a coisa mais importante que nós tínhamos, né? A coisa mais divina que nós tínhamos dentro de nós, certo? E agora eu vou falar aqui minha opinião pessoal, não é? Eu concordo em partes com Nietzsche, certo? Eu concordo que a razão, não é, foi supervalorizada pelo Sócrates, não é? O Sócrates ele foi basicamente, ele, como o próprio Nietzsche diz, exagerado, não é? Extremamente exagerado, e eu acredito também que ele tinha algumas segundas intenções, não é? Com aquelas ideias dele ali, não é? No entanto, não é? A gente tem que encontrar ali, de certa forma, o equilíbrio entre razão e sentidos e instintos, certo? O instinto, quando o Nietzsche está falando de instinto, não é? Eu tinha essa dificuldade de compreender, mas os instintos, eles não são os instintos animalescos, não é? O instinto de luta e fuga, o instinto de reprodução, não é? Esses instintos, assim, esse instinto de proteção, né? O instinto que a gente tem de se alimentar, de descansar, enfim. Quando ele fala instintos, ele fala dos instintos vitais, né? Dos instintos da vida, não é? É os instintos de ambição, não é? Esses instintos de buscar poder, instintos de, né? Definitivamente a vontade de potência do Nietzsche, não é? Que é essa tendência do ser de buscar aí, ficar mais forte, né? De buscar ali poder, não é? Força, acumular força, poder, não é? Basicamente é isso que é os instintos para o Nietzsche, é essa força assim que existe dentro do ser humano, não é? Que o impele, que o move, não é? A buscar aí, não é? Coisas elevadas, coisas grandiosas, não é? E eu penso o seguinte, né? Tem que haver um equilíbrio entre esses instintos, né? Porque eles são muito proveitosos, não é? Eles podem aí, não é? Nos levar a grandes lugares, né? Podem levar nós a vivermos aí uma vida melhor, não é? Uma vida aí com mais significado, não é? Porém, também nós não devemos ser irracionais também. A razão ela é muito útil também para nós, não é? E foi justamente ela que nos levou, nos trouxe até aqui no estado atual onde nós estamos, né? Eu não vejo Nietzsche como um irracionalista, como muitos pregam, não é? Mas ele é um filósofo aí que prega mais ali a questão de que o ser humano precisa também se conectar um pouco com seus instintos vitais, não é? Não só se preocupar tanto assim com razão, não é? Com a razão, com o intelecto, não é? Mas também se voltar um pouco também à sua sensibilidade, não é? Ao seu aspecto aí mais selvagem, mais natural, correto? Então, pelo menos é isso que eu penso, pelo menos essa foi a minha interpretação que eu tive sobre as ideias do Nietzsche, não é? E é isso que eu busco, né, aí seguir, não é? Que é esse equilíbrio entre os instintos vitais, não é? Entre os instintos selvagens e entre aí a razão, o intelecto, não é? Porque se você for demasiadamente racional, a vida vai se tornar muito fria, muito sem graça, muito austera, não é? E se você for excessivamente impulsivo, não é? Se você for excessivamente sensível, seguir excessivamente os instintos, não é? Você também vai cair em ruína, porque você pode acabar cometendo besteiras, né? Pode acabar cometendo aí ações aí irracionais e se colocar aí em situações ruins, não é? Então tem que haver ali, de certa forma, um equilíbrio, não é? Entre essas duas faculdades, essas duas capacidades que nós temos aí dentro de nós, correto? Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.